Nível 1, o patriota. Você tem 19 anos. Você assiste ao noticiário e vê mísseis iranianos cruzando o céu de Tel Aviv em tempo real. Você vê o mapa do Oriente Médio no telão do estúdio, com setas vermelhas apontando em todas as direções. O presidente fala em cadeia nacional. Palavras como liberdade, aliados, ameaça existencial. Você sente alguma coisa se mover dentro do peito. Seu avô serviu no Vietnã. Seu pai esteve no Iraque. Você cresceu ouvindo que alguns homens são chamados. Você sente que está sendo chamado agora. Seus amigos estão na faculdade, em festas, preocupados com nota. Você vai ao posto de alistamento numa terça-feira de manhã com a cabeça erguida. O sargento aperta sua mão. Você assina. Você acha que acabou de fazer a coisa mais importante da sua vida. Você ainda não sabe que assinar foi a parte fácil. Você é apenas um civil com bandeira no coração. A guerra nem começou ainda. Nível 2. O recruta. Você chega no campo de treinamento básico. Cabelo raspado. Número de identificação no peito. Nome próprio aposentado por ordem de serviço. O sargento não aprendeu o seu nome ainda. Você é apenas mais um corpo que precisa ser reformatado. Você corre com bota pesada na lama às 5 da manhã. Você desmonta e monta um rifle com os olhos fechados até o movimento virar reflexo. Você aprende a diferença entre o que te ensinaram que é guerra e o que guerra realmente é. Guerra não tem trilha sonora. Guerra não tem câmera lenta. Guerra tem barro, espera, medo que não avisa quando chega e decisões que precisam ser tomadas antes que o cérebro termine de processar a pergunta. Você liga para sua mãe no único momento permitido da semana. Ela pergunta como está. Você diz que está bem. Você mente com cuidado porque não quer que ela saiba que você ainda não sabe no que você se meteu. Você sente o peso do rifle pela primeira vez como algo real, não como símbolo, como ferramenta. Isso muda alguma coisa em você que não tem nome ainda. Nível 3. O fronte. Bem-vindo ao teatro de operações. Eles não te mandaram aqui para fazer história. Eles te mandaram aqui para cumprir coordenadas num mapa que você nunca vai ver completo. O calor do deserto é diferente de qualquer calor que você conhecia. Ele não incomoda, ele consome. Você passa 72 horas em alerta máximo, sem dormir direito porque o inimigo não trabalha em turno. Você vê o seu companheiro de bunker pisar numa mina improvisada numa rua que parecia limpa. Você carrega o que sobra dele num saco preto com as mãos que ainda tremem, mas não podem tremer porque tem mais 200 metros de rua pela frente. Você descobre que o limite que você acreditava ter era uma matemática errada, que o corpo humano aguenta muito mais do que qualquer manual descreve quando a alternativa é morrer. Mas você também descobre que aguentar não é de graça, que cada vez que você vai além, você deixa alguma coisa para trás que não tem nome no relatório médico. O menino que assistia ao noticiário com a mão no peito morreu naquela rua sem nome. Quem levanta é outra coisa. Nível 4. A medalha. Você volta para a base depois da primeira rotação. 6 meses. Você recebe uma medalha numa cerimônia de 7 minutos. Um general que você nunca viu na vida aperta sua mão na frente de uma câmera. Você sorri porque é o que se faz. Você guarda a medalha numa gaveta e nunca mais abre, porque a medalha não traduz nada. Ela não traduz o rosto do civil iraniano que você viu morrer num cruzamento que não era seu alvo. Não era ninguém. Era só um homem no lugar errado, no segundo errado de uma guerra que ele não escolheu mais do que você. A medalha não traduz o peso de voltar para casa e sentar na mesa de jantar com seus pais e não conseguir ouvir conversa sobre política, sobre o Oriente Médio, sobre o noticiário sem sentir um rangido interno que você não sabe explicar. Você senta de costas para a porta. Você conta as saídas do restaurante. Você analisa cada mochila abandonada em lugar público. Você não consegue desligar porque onde você esteve, desligar custava vidas. Para alguns, você é herói. Para outros, você é ferramenta de imperialismo. Para a mídia, você é pauta quando convém. Para os políticos, você é recurso renovável. Para você, você é apenas alguém que foi e voltou diferente e que ainda não sabe o que fazer com essa diferença. Nível 5. A segunda rotação e a mídia.
Você tem 26 anos. Você pediu para voltar. Não por patriotismo desta vez, por algo mais difícil de nomear. Porque lá fora, paradoxalmente, faz mais sentido do que aqui. Você conhece as regras. Você conhece o cheiro. Você conhece a linguagem do perigo. Aqui em casa você não conhece mais nada. Você está no norte do Golfo Pérsico quando um drone iraniano derruba uma embarcação aliada. Você perde 2 homens da sua esquadra em 15 segundos. Você liga a TV na sala de briefing. E o que você vê? Um analista geopolítico em estúdio climatizado, explicando que a operação foi mal calculada. Um apresentador usando o nome dos seus 2 companheiros mortos como argumento retórico numa discussão sobre política externa. A família deles ainda não foi notificada. Os nomes deles já estão no debate público como abstração. Para a mídia, a morte deles é narrativa. Para você, a morte deles é o cheiro de sangue que ainda não saiu da manga da sua farda. Você está sozinho com isso. Você engole, limpa o equipamento e se prepara, porque amanhã tem de novo. Nível 6. O comandante. Você chegou até aqui. Você é o oficial responsável pela unidade. Não é glória. É o lugar mais solitário que existe numa guerra. Você não está mais na linha de frente com um rifle na mão. Essa guerra acabou para você. A nova começa em salas com mapas digitais, relatórios de inteligência contraditórios e decisões que vão custar vidas. E você nunca vai ter certeza se custou as vidas certas. Sua munição agora é julgamento. Sua trincheira é a responsabilidade que não tem compartilhamento possível. Você manda homens para coordenadas e espera. Às vezes eles voltam. Às vezes voltam diferentes. Às vezes não voltam. Você escreve as cartas para as famílias, cada uma, com a mão, porque você se recusa a mandar template. Você olha nos olhos da esposa de um tenente de 24 anos, num hangar frio, e diz que o marido dela morreu com coragem, que o sacrifício dele importa, que ele vai ser lembrado, e você acredita em cada palavra. E é exatamente isso que torna o peso insuportável. Você deu a versão de você que existia antes. Deu partes que não voltam com nenhuma licença médica. Você deu tudo para uma missão que muda de nome a cada troca de governo. E o governo te deu uma patente, uma pensão tabelada e uma solidão que ninguém do lado de fora consegue medir. Nível 7. O fim. O civil de novo. Você é dado baixa sem cerimônia real. Um formulário. Um aperto de mão. 12 anos viram um código num banco de dados do Departamento de Defesa. Você volta para casa que já não tem o mesmo tamanho de quando você saiu. Você abre uma caixa no fundo do armário. Lá dentro está o capacete da primeira rotação, amassado, com areia do deserto que não saiu nunca. Você segura com as 2 mãos e fica olhando por um longo tempo. Esse capacete esteve presente em tudo. Nos rostos que você viu apagar em fração de segundo. Nas coordenadas que você aprovou sabendo que alguém do outro lado também tinha uma mãe esperando. Nas decisões que nenhum tribunal civil consegue julgar, porque nenhum juiz esteve lá naquele segundo. Naquele calor, com aquelas variáveis impossíveis. Você fez coisas que não cabem em conversa de jantar. Viu coisas que não saem nem com anos de silêncio e terapia, cara. Sua vida não foi limpa. Não foi justa. Não foi o que o noticiário de setembro prometia quando você tinha 19 anos e o peito cheio de certeza. Você sabe disso. E mesmo assim, você coloca o capacete de volta na caixa com o cuidado de quem guarda algo que o mundo não merece ver. Porque se você pudesse voltar ao posto de alistamento naquela terça-feira de manhã e olhar nos seus próprios olhos, você não diria que foi fácil. Não diria que foi certo. Você diria apenas, vai, porque vai doer e vai custar tudo que você tem e algumas coisas que você nem sabia que tinha. Mas alguém precisa ser o que o mundo precisa e não quer admitir que precisa. E esse alguém, naquele dia, era você. Você fecha a caixa, apaga a luz e dorme.